Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar de tecnologias na nutrição. E para isso eu tinha que trazer um cara que entende tudo disso, né? Ele é nutricionista, mas ele entende tudo de tecnologia. Na verdade, eu acho que é mais fácil discutir o que ele não entende. Se você precisar conversar com ele até de minhocas californianas, o cara sabe. Então ele sabe de todos os assuntos e tecnologia é uma área que ele domina também. E aí nada melhor do que ter aqui no canal meu amigo Luiz Lanes. Lanes, prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, meu querido. É sempre uma honra estar conversando com você, ainda mais aqui nesse teu canal ilustre. Canal que o Lanes ajudou a fazer, né? Porque lá no início, na hora que você começa, você não entende nada de computador, para quem que você manda, né? Lanes, quero lançar um canal, como que eu faço? Quem ajudou, quem ajudou o canal a sair foi o Lanes. Nada, esse é Ô, mérito Lanes, todo esse seu. assunto de tecnologia é muito legal, né? É, eu gosto, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Sou meio nerd, então eu gosto um pouco. E aí, mas quando a gente pensa, por exemplo, né, que esse mundo tecnológico que a gente vive hoje em dia, cheio de coisas novas saindo o tempo todo, por que que o nutricionista precisa acompanhar essa tendência? Eu diria que não só o nutricionista, né? Eu diria que todos nós. Eu acho que hoje uma empresa que não faz um suporte por WhatsApp, por exemplo, ou por mensagem, ela fica para trás. Uma empresa que não tem um site online ou que não tem uma loja, né, online, ela fica para trás. E com a nutrição, acho que não vai ser diferente. Então, se a gente não incorporar tecnologia, a gente vai acabar ficando para trás. Hoje, o usuário, né, o cliente, o paciente, ele está inserido na tecnologia e ele acredita que essa extensão tem que ocorrer. Então, hoje você fala com o seu gerente do banco por mensagem, hoje você paga boleto por WhatsApp, você manda comprovante, você pega do e-mail, paga tudo na internet. Então, assim, por que não na área da saúde? E aí, na área da saúde, além dessa tecnologia comum, a gente tem várias outras aplicações específicas para a nossa área. Então, também a gente dá um passo para trás, é besteira. Hoje, por acaso, você se imagina calculando uma dieta à mão, certo? Sem usar tecnologia nenhuma? É impossível fazer uma anamnese no papel, anotando tudo, guardando tudo em papel, sabe? Então a gente tem que saber aderir a isso. Ilha de prontuários, né? Tipo, A gente tinha aquelas gavetões de prontuário, você tinha que pegar a pasta da pessoa. Hoje você abre no computador, você tem a anamnese de 3, 4, 5 anos da pessoa e você acessa isso rapidamente. Então, isso é uma coisa meio natural. Eu acho que todas as áreas a gente acabou entrando nisso. Com a nutrição não pode ser diferente. A gente tem que abrir a cabeça e entender que tecnologia não vem para tirar o nosso trabalho, vem para facilitar o nosso trabalho. Né? Antigamente você tinha que ficar, sei lá, 3 horas, 2 horas no telefone, tirando dúvida. Hoje tu pode usar vídeos, recursos, animações, áudio de WhatsApp. Enfim, você pode usar outras tecnologias que vão facilitar o teu trabalho. E a gente tem que colocar o máximo possível para isso. e eu falo que essas pandemias também veio para mostrar para a gente o quanto a gente depende, né? Momento que todo mundo tendo que se adaptar a consultas online, e a gente ficou ali tudo perdido. Como que eu vou fazer? Eu tive que criar, às vezes, questionário que você fazia antes, que o paciente preenchia num papel, tive que criar digital para mandar um link para ele responder antes da consulta. Né? Então, o que, que a gente já tem aí de tecnologias já sendo usadas na nutrição? Você pode Você colocou da pandemia, foi perfeito. Na verdade, se eu tento ver que tudo tem um lado bom, né? E se a gente pode tentar extrair alguma coisa boa dessa pandemia toda, é a quebra de preconceito para o mundo digital. Então, coisas que antes a gente colocava como se fossem impossíveis de se acontecer, a gente consegue fazer, né? Uma aula de pós-graduação era impossível de se pensar online. Hoje ela existe. Um atendimento online era impossível. O nosso conselho, por exemplo, era terminantemente contra, né? E aí agora já é permitido e a gente está começando a ver que com a tecnologia que a gente tem hoje, o atendimento não perdeu qualidade. Antigamente, a gente não tinha essa tecnologia, então era difícil fazer esse acompanhamento. Né? Então, hoje, o que a gente tem de tecnologia para pensar no nutricionista, no consultório básico, são serviços de videochamada, que eu acho que isso se difundiu e ficou alguma coisa mais factível.
Antigamente não, eu acho que era muito Jacksons, né? A gente imaginava uma coisa de um futuro, não era assim, a internet não dava, as pessoas ficavam todas lentas, travando. Hoje a gente já consegue ter essa troca, a gente consegue ter essa troca não só pelo celular, pelo computador, mas pelo celular também. O celular já faz chamada de vídeo, já é uma coisa mais real. A gente tem diversos sistemas online que ajudam a gente nesse processo de atendimento, desde a anamnese, da antropometria, até o cálculo de dieta. A gente tem sistemas onde a gente consegue ter indicações de parceiros, isso é bem legal. Então, já tem vários aplicativos que agrupam, né, tanto os laboratórios quanto lojas, coisas fitness, coisas saudáveis. Aí eu puxo um pouco para o meu lado, a gente tem aplicativo para vegetariano e vegano, então só lojas e restaurantes que tem à disposição na cidade, no bairro. Então você poderia indicar isso para o teu paciente. Olha, tem vários restaurantes aqui que você consegue ter acesso. Hoje a gente tem tecnologia para pedir comida em casa com um dedo, né? Então, assim, por que não ir lá no iFood, no Rappi, em qualquer outro aplicativo desse e selecionar restaurantes que são legais da região e falar, olha, se tu for pedir comida, por que não escolher um desses? Então a gente pode colocar isso tudo. E aí eu acho que cada vez está aumentando mais. Então a gente já está chegando agora com a inteligência artificial ajudando na tomada de decisões. Então hoje, por conta de um banco de dados enorme que a gente tem, a inteligência artificial já está conseguindo reconhecer padrões e te ajudar a diagnosticar e a tomar decisão. Isso eu até ia te perguntar exatamente isso. Você que acompanha essa parte de tecnologia, o que já vai estar em breve bem disponível aí, mais acessível para todos nós nutricionistas? Eu acho que de diferente é a inteligência artificial. Hoje, quando a gente falava de inteligência artificial, a gente falava de uma coisa meio que de outro mundo, né? De um futuro inalcançável, ou uma coisa maléfica, né? Ela dominando o mundo e acabando com o ser humano. E hoje as coisas mais bobas usam inteligência artificial. Tipo, a pesquisa do Google usa inteligência artificial. Se você colocar lá que você tem que procurar uma imagem de maçã, ele vai usar inteligência artificial. Entendeu? Se você colocar um jaguar, aí ele vai usar a inteligência artificial dos teus dados. Se você procura muito carro, ele vai colocar mais o carro jaguar. Se você procura mais animal, ele vai colocar o animal jaguar. Entendeu? Então, assim, e se a gente coloca Puma, por exemplo, ele vai colocar a marca de roupa. Então, ele já usa inteligência artificial e várias coisas a gente já usa inteligência artificial. Seja de fato uma inteligência mesmo, onde ela processa dados e ela aprende com o usuário, né? Nada muito treinado, ela vai sozinha, é o que a gente chama de aprendizado não supervisionado, mas desde aprendizado supervisionado, quando a gente tem tomadas de decisão. Então, uma cascata de se, digamos assim. Se isso acontecer, mas se isso acontecer, o sistema vai te dar tal coisa. E aí a gente vai fazendo todos esses se, e ela vai te ajudando nessa tomada como se fosse um fluxograma, né? Então, a gente tem fluxogramas, por exemplo, para protocolos médicos. Vamos pensar, colocar o exemplo aqui do Covid. Então, a gente tem os sintomas prioritários. Tais sintomas são atingidos? Ok. Aí a gente vai para uma segunda cascata, né, desse fluxograma. Tá, isso acontece? Se sim, tal coisa. Se não, tal coisa. E aí o médico hoje ele tem isso impresso lá no consultório, mas ele já tem isso em sistema também. Então a gente tem o Ministério da Saúde lançando um aplicativo exatamente para te encaminhar ou não para um serviço de saúde. Então você ia preenchendo uma lista de sintomas, aí você colocava febre, sim ou não? Falta... perdeu a sensibilidade do cheiro? Sim, do paladar? Aí, dependendo das tuas respostas, ele fala assim, olha, procura, entendeu, um hospital urgente, procura um serviço clínico, porque ainda está muito na dúvida, ou não, fica em casa e aguarda. Isso é uma tomada de decisões, já é uma inteligência artificial. Entendeu? E você se dedica a isso há um tempo já, né? Você já tem alguns anos aí que eu te conheço e que você sempre já está envolvido nesse processo, né, de inteligência artificial, de associar isso em aplicativos, né? Até convidei o Lanes para falar para a gente, até pedi, falei, Lanes, o Lanes está desenvolvendo um aplicativo, né, de composição corporal, de antropometria, e acho que vai ser muito útil, né, ainda mais agora com essa ideia de atendimentos à distância. Por exemplo, eu atendi paciente da Austrália agora nessa pandemia, e impossível fazer uma avaliação de ter as medidas, ter um percentual de gordura. E se a gente tiver aí um recurso que possa
possa permitir, né, que a gente consiga acompanhar isso também, vai ser muito interessante, né, Lanes? Sim, a ideia, quando surgiu, não tinha nada a ver com a pandemia, ninguém imaginaria isso há 3 anos atrás. Então, a minha experiência sempre foi com a área de esportes e a gente sempre sofreu muito para acompanhar os atletas em época de treinamento ou de competição. Então, modalidades que não são tão comuns, é normal para esse atleta ele passar um período de treinamento num país onde tem a base desse esporte. Então, tinha vários atletas que iam para diferentes países treinar. Então, assim, luta, eles iam para países asiáticos. Se fosse, por exemplo, hóquei sobre grama, eles iam para países europeus. E aí, como acompanhar um atleta por 4, 5, 6, 7 meses? Né? Não tem, você não tem profissional, você não tem método, ou é muito discrepante do que você já fazia. Então, a gente acompanhava esses atletas, eu acho que como todo mundo está acompanhando agora na pandemia, por foto. E se com Sim. foto a gente consegue ver uma diferença, imagina uma máquina. E aí é que começou a ideia. Então, se o humano consegue ver pequenas diferenças, uma máquina treinada, talvez ela consiga dar precisão. Né? E aí todo esse processo de tirada de fotos, de avaliação da composição corporal, de avaliação de perímetros corporais. Então a gente está falando aí de mais de 3.000 fotos tiradas, 200 pessoas avaliadas, com rigor científico. Então tinha a densitometria óssea, que é o padrão ouro, o perímetro foi feito por Isaac. Então a gente fez um estudo científico e dessa brincadeira aí já saíram 2 doutorados e um mestrado. Muito legal. E ainda não está disponível, né, para o Não, pessoal. não, a gente ainda está na fasezinha final de testes. A gente teve diversos problemas, não com a tecnologia da área da ciência, mas com a tecnologia prática, né? A comercial, que é fazer o aplicativo para colocar na Apple, na Google Store e tudo mais. Mas a gente acredita que esse mês de setembro seja o mês derradeiro. A gente já está entrando em fase de teste com os usuários, então tanto de Android quanto de iOS. E a gente acredita que ele fique pronto aí em 30 dias. A gente está numa ansiedade absurda desde o início da pandemia. A pandemia atrapalhou bastante, porque a gente ainda tinha coleta a ser feita, a gente teve que cancelar, então acabou reduzindo esse N. Mas tudo é certo, agora sai. Sai, quem sabe, em breve as pessoas vão ter aí ele à disposição. E você consegue mostrar ele para a gente aí, Sim, fazer uma sim. demonstração? Vamos Não dar sei nem se uma. pode mostrar antes de ser lançado, mas Vamos fazer aqui em primeira mão, exclusividade com o canal do Márcio. aí, ó, somos muito chique. Ó, vamos colocar aqui um celular. E, bem, quando você abre o aplicativo, ele tem essa carinha. E aí você cadastra o paciente, ele é voltado sempre para o profissional da área da saúde, não é voltado para o paciente final. Então ele não consegue baixar o aplicativo e se autoavaliar. Ele tem que estar atrelado a um paciente, a um profissional. Então você cadastra esse e-mail desse paciente, ele vai receber esse acesso com uma senha por e-mail dele, e aí sim ele consegue ter acesso. Certo? Então, esse é um Hum. cadastro super simples. Você bota aí nome, data de nascimento, sexo, e-mail, CPF, celular. Alguma Então dúvida? ele tem uma versão para o profissional e uma para o Isso, paciente? perfeito. O profissional, ele vai cadastrar o paciente e o paciente só consegue ver o resultado dele ou tirar as fotos se o profissional autorizar. Entendeu? Então, o Hum, profissional é que tem o comando. porque senão também a pessoa acha que vai fazendo e às vezes faz sem o rigor certo, né? Sim, Posicionamentos, tudo que é necessário e acaba tendo um resultado errado às vezes, né? Então isso é legal ter ser vinculado só ao profissional. isso, é o Bem, profissional que comanda. bem legal. Então, E aí cadastrou. isso, aí a gente vai para o exame, aí coloca a altura e o peso, são as informações que a gente precisa para esse ser humano, certo? Só isso. Aí a partir disso a gente cai nessa tela que são as 4 fotos que a gente precisa. Essas 4 fotos podem ser tiradas pelo aplicativo. Então o profissional está usando esse aplicativo, ele pode ir lá e tira a foto na hora. O cliente pode tirar a foto usando o nosso aplicativo, se você autorizar, ou você pode também upar da galeria. Às vezes você está lá no meio do consultório, você está sem internet, sei lá, você está num campo, você está em um lugar distante, você quer tirar as fotos, e aí depois você vai para um lugar com internet, então você puxa isso da galeria e coloca essas fotos e envia para o servidor. Então não é obrigatório ter internet no local. E
E aí são 4 fotos e o aplicativo ensina o posicionamento correto, Sim. mostra para a gente como fazer? Sim, exatamente. Como a importância da posição existe, então a gente criou um tutorial para ensinar não só o profissional da área da saúde, como também o cliente, se ele vier a tirar foto. Então, para Sim. isso, a gente colocou um videozinho 3D e aí ele ensina todo esse quesito e tudo mais, lá, lá, lá. Então, mostrando que as pernas têm que estar afastadas, certo? O braço ele tem que estar afastado. Então, isso é algo muito importante para a gente conseguir ter essa precisão das medidas. Então, por exemplo, os dedos têm que estar sempre juntos à mão, né? Estar unidos, não estarem afastados entre eles ou com a mão fechada, porque a gente usa esse padrão da mão. E aí esse videozinho ele vai ser exibido a cada posição da foto. Então, quando abrir a câmera, aí vai aparecer esse videozinho e aí a pessoa está habilitada, ela confirma e aí ela consegue isso, fazer lá com que ela tire a foto, né? Permita ela tirar essa foto. E eu falo que as pessoas, tem gente que fala, né? Eu falo que o povo gosta às vezes de complicar. Vai falar, mas tem que ficar fazendo um posicionamento. Qualquer método que a gente for fazer exige um posicionamento, né? Então, desde uma dobra cutânea, um exame de DEXA que você vai fazer, tem que ter o posicionamento correto. Sim. Então, nada mais é de ter a padronização, né? Isso é normal. Isso é perfeito. Muito bem colocado, Márcio. As pessoas têm que entender que é mais um método, então não é mágica, certo? Então, se você vai fazer dobra cutânea, você tem toda uma padronização para tirar as dobras cutâneas e os perímetros. Se você vai fazer bioimpedância, toda uma padronização, ultrassom, DEX, enfim, o método que for, você tem uma padronização. Então, com foto, não poderia ser diferente. Então, isso é importante. E até por isso que a gente colocou para o profissional da área da saúde e não para o cliente. Então, o profissional ele já tem esse olhar e ele vai saber ajustar ou falar, pô, essa foto não ficou legal, tira outra, pô, ajusta mais o queixo, porque a gente já faz isso, né, quando a gente faz as medidas. E como o posicionamento é importante, tem coisas, por exemplo, que atrapalham, tipo roupas. Sim, sim. Eu diria que tudo atrapalha, a verdade é essa. Então, a gente tem que ficar atento sempre a todos os detalhes, porque eu acho que, como todas as outras medidas, em outros métodos, tudo atrapalha. Então, por exemplo, as vestimentas, elas têm que estar adequadas. Então, a gente não pode ter saia, né? A gente não pode ter calça, porque essa calça, ela comprime. Então, também não é o ideal. Bermudas largas, porque aí vai parecer que o perímetro ele é muito maior. Então, tudo isso a gente vê como algo que pode influenciar nesse resultado. E por conta disso, a gente já está desenvolvendo isso para uma segunda versão, esse modelo de ajustes. Né? Então, essa pessoa ela vai conseguir ter esse ajuste manual para não perder essa foto. Então, digamos que lá no consultório, a pessoa ela não consiga ter outra vestimenta. Então, você tira a foto com essa bermuda mais larga e depois você vai manualmente tentando criar esse contorno aonde deveria ser a perna, digamos assim. Óbvio que isso gera uma imprecisão, mas é bem melhor do que você deixar essa bermuda, né, lá largada e E atrapalhando. considerar um perímetro maior, né? Senão, Exatamente. Por exemplo, assim como gera um perímetro maior a bermuda, coisas que não sigam o protocolo. Por exemplo, esse braço aqui, você tem que ter um braço esticado de lado, mas o outro braço ele tem que estar escondido, porque senão parece que o perímetro é muito maior, né? Certo? Assim como a olhar para perna frente, também, tá né? vendo? Então, tudo Verdade. isso, essa posição lá, ela tem que estar assim, ó, justinha, sem aparecer nada, só aparecendo o tronco, só aparecendo uma das pernas, porque senão essa perna vai acabar ficando maior. Então, a questão de a pessoa estar mais inclinada ou não, a pessoa levantar os dois braços, aparecer o cotovelo, tudo isso é importante. Outro ponto que é legal frisar Fundo também, também. Thales. Oi. O fundo da foto influencia muito? Então, influenciava, hoje já não influencia mais, tá? Então, hoje a gente já reconhece de fato o que é um ser humano, o que é um móvel, o que é um quadro, o que é piso, o que é parede, então a gente consegue limpar tudo isso, tá? Inclusive Uhum. fundos quadriculados, fundos poluídos. É óbvio que quanto mais poluição, mais difícil pode ser o entendimento da inteligência artificial. Mas, Uhum. digamos, o teu caso aí, essa poltrona, esse quadro, eles seriam excluídos automaticamente.
Então ele faria esse contorno corporal porque ele entende que você não tem essa padronização quadrada, né? Então assim que você Sim. termina o rosto, você já tem uma angulação. Então ele faria pelo teu rosto, que é um formato mais oval, mais redondo. Ele identifica olho, nariz, boca, orelha, identifica o que é o rosto e vai identificando esses pontos e vai criando essa estrutura. Então Entendi. antes sim, antes qualquer coisa na imagem, você pode ver que nos nossos estudos tudo era fundo branco, era um pano, e aí hoje a gente já consegue ter qualquer tipo de fundo. Então isso pode É, ser fala feito pra até ele pra mesmo. usar no consultório, né? É, Tipo, tem lá exatamente. uma bastante atrás, como que você tira ali a foto? Sim, sim. Então isso a gente já consegue resolver, até mesmo fazer isso em campo aberto, por exemplo, né? Se você vai fazer isso com atletas, por exemplo, em clube ou em algo do tipo. Obviamente, quanto mais limpo, mais fácil fica, mas ela já está bem treinadinha, certo? Outro ponto importante é que a gente precisa acessar todo o Vai perímetro, falar né? a pessoa, né? Ela já tá bem treinadinha. É, ela já é a nossa, já é a nossa É filhota. uma fita. Então, por exemplo, veja que um braço colado, aí a gente não consegue fazer esse perímetro aqui torácico na linha do mamilo. Então tem que abrir bem os braços, né? Não se projetar muito para frente. Então tudo isso é importante, isso vai vir no vídeo, né? Então vai mostrar essa posição, vai ter uma narração falando, e aí a gente vai tendo esse treinamento e a gente vai ter um canal também à disposição para mostrar isso cada vez mais detalhe. A gente está fazendo um vídeo mais detalhado, mais lento para o profissional da área da saúde ficar bem treinado. A gente vai estar à disposição disso para todo o resto, né? Então, estaremos lá nas redes sociais para tal. E eu falo que método é isso, né? Quanto mais treinado. Então, até mesmo a foto, quanto mais você vai fazendo, daqui a pouco você já sabe o posicionamento, já bate o olho, ó, tá errado, sobe o braço, você já fica automático. Então, vai ficando cada Sim, vez mais prático e rápido fazer esse teste, né? sim, sim, sim. E aí, só para a gente finalizar e não ficar o vídeo muito longo, aqui o que a gente tem é a finalização disso. E aí, Uhum. bem, você coloca as 4 fotos, clica aí em salvar, então você tem as 4 poses, ela envia, ela vai ter essa fila de processamento, aí processa. Essa fila de processamento a gente fez caso tivesse muita gente enviando ao mesmo tempo, o servidor ele tem uma fila indiana, como se fosse assim. E aí o processamento demora 4 segundos, 5 segundos. Então a gente coloca aí que talvez 15 segundos no máximo, isso vai demorar. Feito isso, a gente consegue ter aqui todas as nossas medidas, né? Então, peitoral, braço, antebraço, punho, a gente tem abdômen, a gente tem cintura, a gente tem quadril, coxa, panturrilha e o percentual de gordura, tudo isso padronizado por DEXA. Então, a gente Olha, está com um muito legal. resultado bem legal. Eu acabei aqui não trazendo os resultados, poderia ter trazido, depois a gente bota lá na rede social. A gente está com um erro percentual médio em torno de 2%, se não é de percentual de gordura, é de erro, né? Então, se você, sei lá, tem 20% de gordura, ela vai variar entre 19,6 e 20,4. Então, isso é uma precisão bem grande. E se a gente olha para todos os 200 indivíduos ficaram abaixo dos 10% de erro, que é o que preconiza a ISAC quando você vai fazer a certificação internacional, né? Então, Uhum. todos os indivíduos ficaram abaixo desse percentual de erro. Então, teoricamente, a gente poderia dizer que ela está treinada e está ainda certificada, digamos assim. Muito legal, muito legal. Não, muito massa. Doido para sair logo, né, Lanes? Para a gente poder já começar a aplicar. Tá na fase de testes, Isso. mas tomara que já esteja em breve aí disponível para todos nós. Sim. Se você está Olá, ansioso, imagine eu, né? pois é, eu falo isso com eles sempre, falando quando sai esse aplicativo para a gente começar a testar. Mas olha só, Lani, só para finalizar mesmo, você que entende de tecnologia, já vão dar uma ideia aqui para o pessoal. Você consegue, você que já pensa muito mais para frente, né? Então ele já sabe de coisas que a gente às vezes nem sabe ainda. Você consegue imaginar se talvez num futuro mais longo um pouquinho, o que ainda pode vir de mais ideias de tecnologia para a gente? Eu acho que o próximo passo é a interação com a máquina. Então, o próximo passo é reconhecimento de discurso, né? E ter chatbot mais humanizado. Então, você, por exemplo, discutir com ela
falando, ah, fulana, ou como se a gente faz hoje com a Siri, né, com a Bixby, que é da Samsung, ou com a Alexa, você ter essa interação por voz, falando assim, ah, eu tô com dúvida sobre como eu faço, sei lá, uma terapia para diabetes, e ela ir lá buscar os artigos científicos e conseguir te auxiliar nisso, baseado já em conhecimentos prévios. E eu diria que isso não é muito distante não, Márcio, isso é uma realidade que talvez daqui a 1, 2 anos isso já seja viável, você voltar isso não só para nutricionistas, mas para médicos, fisioterapeutas, onde ela vai de fato te auxiliar nessa tomada de decisões e diagnósticos. Então hoje a gente já tem uma inteligência artificial avaliando ressonâncias magnéticas e raio-x para identificação de tumores, de lesões, de fraturas, coisas que o ser humano não consegue avaliar. Então, daqui a pouco, ela não vai só te dar o diagnóstico, como ela vai conseguir também falar, faça isso ou faça aquilo, baseado em 2, 3, 4, 5 mil atendimentos que fizeram isso e que deram certo. Então, eu acho que a gente vai ter uma nutrição mais personalizada e mais assertiva com a ajuda da inteligência artificial. Não tem como, né, gente? Não tem como não acompanhar tudo isso, né? Quem É, não acompanhar vai ficar para trás, né? vai ficar para Então, trás. Lanes, queria muito agradecer a sua participação aqui no canal. Tenho Eu certeza que que o pessoal agradeço. adorou. Vai estar todo mundo na expectativa do aplicativo. Então, para saber quando vai ser lançado, segue o Lanes lá nas redes sociais, porque na hora que lançar, ele divulga. Qualquer dúvida, manda lá para ele também, né? Entra lá no Instagram dele, Tem o segue. meu Instagram e tem Instagram, desculpa te cortar, tem Instagram também do aplicativo que é shaped.app. Eu acho que quando a gente mostrou o celular estava aparecendo o Instagram, Uhum. então também acessa lá, caso tenha, tudo vai acabar indo para lá. O meu eu só sou o host, digamos assim, mas a gente vai concentrar tudo naquele Instagram para tirada de dúvidas e divulgação de novas etapas. Então, entra lá, pessoal, segue. Então, brigadão, viu, Lanes, pela Eu que sua agradeço. participação. Eu que agradeço, mestre. Obrigado. Pessoal, ó, quem está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, lembra de marcar os amigos aqui embaixo, compartilha esse vídeo nos stories e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal!